Vamos falar sobre esses tais termos que muitas vezes confundem e já me confundiram muitas vezes. Inclusive já me fizeram pensar que eu sabia do que estava falando, do que estava sendo dito, mas na verdade faltava algo ali que às vezes é difícil de encontrar por aí, né? Meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito obrigado por estar aqui, pela sua audiência. Primeiro termo sobre o qual eu quero falar para vocês é rentabilidade real. O que que é isso? Qual a diferença e como é que isso é encaixado nos meus planos, nos meus investimentos, como é que isso vai funcionar? Você, por exemplo, pode acessar o site Investidor 10, de onde eu e a maioria das pessoas tiram muitas informações que são realmente bem boas, bem trabalhadas. Parabéns para o pessoal lá da produção. Não tem nenhum tipo de vínculo com o site, é mesmo porque eu acho que é uma boa fonte de informação. Um trecho, uma parte do site onde você vê aqui, por exemplo, vou pôr na tela. Você tem uma linha que te fala qual foi a rentabilidade dentro de um período e uma outra linha que diz qual a rentabilidade real. Tanto é importante saber disso que está aí diferenciado, né, exposto de maneira diferente. Porque muitas vezes alguém diz, Ah, eu fiz um investimento e baixou, mas eu continuei investindo, eu coloquei lá no mês seguinte mais um dinheiro, todo mês eu ponho lá um dinheiro, mesmo que baixe, mas eu vou e continuo. é. E aí no final disso, fazendo contas de sobes e desces, ao final de um ano, por exemplo, esse investimento rendeu 3%. E você pode pensar, bom, rendeu, né? Não exatamente, porque existe a inflação. Provavelmente você já saiba como é que funciona isso. E a inflação é a subida dos preços durante aquele período. Se a inflação dentro de um ano ficou em 3,9, além, meu amigo, de esse investimento não ter rendido nada, ainda houve prejuízo. Porque a diferença de 3% de rendimento para 3,9% de inflação significa dizer que esse dinheiro investido durante aquele período rendeu abaixo dos custos que foram gerados do aumento de preço, do custo de vida de forma geral naquele período. Ou seja, se você tinha ali R$ 100 no início do investimento, ao final do ano você tinha praticamente 4% a menos do que os R$ 100. Ou seja, você tinha praticamente R$ 96 e já não conseguia comprar as mesmas coisas que você compraria com 100 um ano atrás. Então, a rentabilidade acima da inflação é o que vai realmente te mostrar qual foi a rentabilidade daquele investimento, daquele negócio durante o período. Vamos agora para a próxima etapa. Vamos falar agora sobre liquidez diária. Sabem o que é? Bom, uma pessoa, pelo menos que eu conheci, conversou comigo recentemente sobre isso, não sabia. Até achou que sim, mas na verdade, olha o que ela me disse. É, eu vi que essa empresa tem uma liquidez diária muito boa, que vende mais de 1 milhão por dia. E eu pensei, tem alguma coisa errada aí que não está certa. Bem, na verdade, não é o quanto a empresa vende em um dia. Está escrito ali volume negociado ou coisa do tipo. Não é o quanto a empresa fez de negócios num dia. É o volume financeiro de negociações com os ativos daquela empresa no dia. Se, por exemplo, é um fundo imobiliário, vamos passar por um exemplo específico. O Maxi Renda tem uma liquidez diária de cerca de 14 milhões de reais. E como é que isso é medido? Por exemplo, ali, vocês devem conhecer o site Status Invest. Eu prefiro ver com algumas informações nele do que, por exemplo, o Investidor 10. É uma dica aí para vocês. Depois eu vou deixar lá um dos links aí na descrição. A média diária é calculada com base nos últimos 30 dias. Ou seja, dentro daqueles últimos 30 dias, entre compras e vendas, aquele ativo teve aquele valor de negociações. Então não é o quanto a empresa vendeu ou fez de negócio, é o quanto fizeram de negócio com aquela empresa, seja no IFIX ou no Ibovespa, por exemplo. Agora vamos falar de PL. É um bocado mais técnico e acho que até um bocado mais complicado de falar sobre isso, um pouco mais complicado de falar sobre isso. É o preço sobre o lucro. Mas como assim? O que que significa? Preço de quê sobre qual lucro? Por exemplo, você compra uma ação e essa ação custa R$ 10 hoje, no dia que você compra. Pronto. O lucro, vamos dizer assim, medido naquela ação, vai dizer quanto tempo você vai levar
para recuperar aqueles R$ 10, aquele dinheiro que você investiu na ação, com o lucro que ela vai te gerar. Isso provavelmente entrando todos os rendimentos reinvestidos nesse cálculo. Só que tem um detalhe sobre o qual eu vi pouca gente falando na web, de forma geral. O preço sobre o lucro está baixo porque teve um alto rendimento e o preço ainda não subiu o quanto você espera. E aí, de repente, o PL está lá dizendo 1. Ou seja, dentro de um ano você já recupera o seu investimento. Mas, se dentro desse ano, imagine que o cálculo é preço sobre o lucro, será que não vai alterar o preço dessa ação, desse ativo que seja? Ou seja, o preço sobre o lucro, o PL de um ativo, também varia. É o que muita gente, às vezes, não presta atenção. Que a pessoa vai até aquele estudo ali, um desses sites famosos, vê ali, o PL está ótimo, porque eu vi no vídeo alguém falava sobre, porque eu li um texto que falava sobre o PL dessa empresa que também está bom. Tá bom? É justamente o que você tem que dizer, está bom. Não quer dizer que seja permanente. É uma coisa que vai te fazer desistir de um ativo, de um investimento, apenas por esse detalhe, porque ele altera? Não necessariamente. Mas você tem que estar atento ao fato de que ele pode ser alterado, pode se alterar para aumentar o preço e diminuir o lucro, o que também vai levar mais tempo para te dar o retorno que você achou naquela informação ali, dizia que você teria de acordo com aqueles dados no momento da análise. Então, é mais um ponto a se ter atenção, ou seja, sempre ter atenção a esse tipo de detalhes, principalmente se você está iniciando aí nos investimentos ou de repente vai fazendo investimento de quantias mais altas. Pessoal, mais uma vez eu peço aí que deixe o seu like caso realmente esse conteúdo esteja te ajudando a entender melhor a coisa, esses termos, enfim, que estejam aí sendo clarificados na sua mente, porque é muito importante para o canal, para o algoritmo do YouTube entender que você gosta, que esse conteúdo é importante, que não é uma coisa qualquer que está sendo mal feita ou de qualquer jeito, que realmente é uma coisa trabalhada com dedicação. E o seu comentário, o compartilhamento, ajuda também a que eu entenda que é por ali que eu tenho que trabalhar, que é aquela sua maior necessidade, que de repente um conhecimento que eu até tenho a respeito, com experiência que eu já vivi, mas como outras pessoas falaram sobre um assunto X, eu não falei sobre o Y, e era justamente sobre o Y que você, ou o Zezinho ali da esquina, precisava ouvir, precisavam saber a respeito. Vamos seguindo nesse bate-papo aí, que é uma maneira de que todos nós estejamos aí bem alinhados e o canal também cresça junto com vocês nesse universo. Muito obrigado mais uma vez, preciso dizer muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e espero que estejamos juntos muito em breve no próximo vídeo.